A porção dessa semana traz um mandamento um tanto quanto forte. Ela pede que toda a memória de um povo, chamado Amalek, seja apagada da face da terra. Qual é o motivo e a razão cabalística por trás disso? O que esse povo fez assim de tão grave para que se peça isso é o que a gente analisa no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, quando a Torá vem e fala pra gente apagar a memória de Amalek, né? Como eu falei, o que esse povo fez de assim tão grave para se pedir isso? Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que isso se deve ao fato de Amalek ter sido o único povo de toda a Torá que atacou o povo de Israel de maneira covarde, né? Pelas costas. Como aparece, para quem quiser buscar referência, em Deuteronômio 25, 17 e 18, né? Que diz lá mais ou menos, recorda-te do que fez Amalek, que feriu todos os enfraquecidos que ficavam atrás de ti, né? E tu estavas sedento e cansado. Geralmente num povo, atrás, né, ficam os mais fracos, as mulheres, os idosos. Mas mesmo aceitando essa explicação, vários povos também atacaram e fizeram coisas cruéis com o povo de Israel, né, nos 40 anos ali do deserto. Por que a maioria deles também não deve ser apagada? Por que a Torá não pede que a gente esqueça de outros povos? O que faz os atos de Amalek em particular tão graves? Do ponto de vista da Kabbalah, mais do que um povo traiçoeiro, vamos dizer assim, Amalek representa um lado sombrio que todo ser humano tem dentro de si. E aí é que está a questão para a gente entender. Para entender que lado é esse, a gente precisa entender o que teve de diferente na relação entre Amalek e Israel. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou pegar aqui os ensinamentos de um cabalista chamado Rav Haim, tá? Que no versículo mencionado anteriormente de Deuteronômio, ele fala o seguinte, olha, uma das palavras que aparecem aqui, usadas para se referir ao povo Amalek, é karha. E ele diz, tem a mesma raiz da palavra kar, que é frieza, no sentido de apatia. Segundo a Kabbalah, o ser humano é o único ser de toda a criação que tem a possibilidade de se analisar, de se conhecer e assim de mudar a sua vida, né, de melhorar as condições ao seu redor. Como é que se consegue isso? Por meio, como eu acabei de falar, da análise, ou melhor, da autoanálise, né, da reflexão. Quando a gente para e reflete sobre nós mesmos e sobre o que está ocorrendo ao nosso redor, a gente tem o primeiro passo para poder fazer algo, se a gente não gostar do que a gente pensou, e promover mudanças. Mas se existe todo esse potencial no ser humano, uma pergunta que a gente pode fazer é, por que a gente olha para o mundo e a impressão que dá é que nem todos estão crescendo? Né? Muitas vezes a gente vai ficar com essa visão das coisas. Segundo esse Rav Haim, esse cabalista, é porque nós ainda estamos lutando contra Amalek, contra essa apatia, contra a frieza em relação à vida. Ou seja, infelizmente nós ainda não conseguimos fazer o que nos foi ordenado e eliminar a memória desse traço de caráter humano da face da Terra. Tá dando para entender do que nós estamos falando, né? Em termos mais modernos, o que acontece? Nós podemos definir Amalek, pessoal, como a famosa zona de conforto, né? Um terrível obstáculo para o crescimento individual, seja ele físico, seja ele espiritual. Pessoas apáticas ou indiferentes à vida, elas não sentem o chamado para mudar nada. Elas não sentem a necessidade de tomar decisões, elas não sentem a necessidade de arregaçar as mangas e de fazer alguma coisa. Tá? Elas às vezes até analisam, mas elas não sentem o chamado. Cabalisticamente falando, Israel representa o lado em nós que quer evoluir, né? É o lado em nós que saiu, obviamente metaforicamente, da escravidão do Egito, rumo a uma terra livre e que no meio do caminho experimentou muitos milagres e maravilhas, né? Vai mudando aí de nível. Mas por outro lado, Amalek é o lado em nós apático a tudo isso. Amalek é o lado em nós que sabe das maravilhas, sabe do potencial que o nosso lado Israel tem, mas que mesmo assim resolve o quê? Ficar no frio e no indiferente a isso, percebe? Mais do que isso ainda, Amalek é o lado que decide por atacar covardemente o nosso lado Israel, para destruí-lo, né? Não é só... é uma questão de briga mesmo, tá? Então a luta contra Amalek não foi algo que ocorreu no passado, para acabar lá. A luta contra Amalek ocorre ainda hoje, em nossa vida, e deve continuar por todas as gerações.
Quantas pessoas não vivem num ciclo robótico, automático, né, de acordar, ir trabalhar, comer, dormir. E nesse meio tempo em que a vida vai passando, que a vida vai só se esvaindo, como é que nós reagimos ao que ocorre no mundo? E em menor escala, como é que reagimos com o que ocorre, como eu disse, ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso círculo social? Se é com apatia, se é com frieza, nós somos vítimas de Amaleca, ou nós somos Amaleca. Uma certa madrugada, tarde da noite, um rabino passou pela casa de um sapateiro da cidade e percebeu que ainda havia uma luz acesa lá dentro. O rabino entrou na casa e viu o sapateiro sentado, todo concentrado, fazendo o seu trabalho, sob a luz oscilante daquela vela acesa, mas que também estava prestes a se extinguir, né? Já era, como eu disse, tarde da noite. E aí o rabino pergunta: por que você ainda está trabalhando? Pergunta o rabino. Já está muito tarde, e além disso, a vela logo mais vai apagar, e você nem vai conseguir terminar o que você está fazendo, né? Dando a ideia, por que você está se dando ao trabalho? E aí o sapateiro responde: isso não é problema. Enquanto a vela estiver acesa, eu ainda posso trabalhar, e eu ainda posso garantir o meu sustento. O rabino ficou extremamente impressionado, se impressionou profundamente com as palavras daquele sapateiro e as aplicou também ao seu trabalho espiritual a partir dali e daquele dia em diante. Embora exista um lado em nós que é frio e que tente apagar a nossa vela, enquanto ela estiver acesa, ainda é tempo de trabalharmos e de fazer alguma coisa para evitar esse apagamento. Enquanto a nossa vela estiver acesa, ainda temos a chance de refletir, ainda temos a chance de pensar, ainda temos a chance de nos esquentarmos e de ganhar forças para agir. Assim, ainda podemos fazer o que nos foi ordenado, de apagar a nociva memória da apatia de Amalek da face da terra. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.